ligado não, né? Amém? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Peço que a igreja ore conosco. Amém? Senhor Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é com grande prazer, Senhor, que eu venho, Senhor, perante Ti, Senhor, perante Teu altar, Senhor, Te louvar, Te engrandecer, Senhor, Te bendizer, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por se fazer presente nas nossas vidas, Pai. Repreende todo o mal, Pai, repreende toda a seca, Senhor, faça-se presente sobre nós, Pai. Que os céus se rasgam, Senhor, neste dia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Faça-se presente neste local, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, para que nós possamos ser dignos, Pai, de Te servir, de Te louvar e Te engrandecer, Senhor. Abençoa este culto, Senhor. Fale grandemente conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Venha nos abençoando, Senhor. Fale conosco através da palavra, Senhor. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, através dos louvores, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa-nos, Pai, neste dia, Senhor. Que a sua glória seja exaltada, Senhor. Que o teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja anunciado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Desde já eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Santo é o teu nome. Já vamos dar início aos louvores. Eu convido o grupo Kairos para estar aqui na frente. O título deste louvor tem por nome Atos 2. É uma passagem muito marcante, não? Onde o Espírito Santo desce sobre o povo. Clame ao Senhor nesta manhã. Peça que o Espírito Santo desça sobre nós, porque nós estamos sedentos dele. Glória seja dada ao teu nome, Senhor, aleluia. Faça-se presente neste lugar, Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Desça sobre nós, Espírito Santo. Estamos sedentos por ti, aleluia. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche
neste lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia, contempla a sua glória, Senhor. Deus seja louvado. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Damos honra, Glorifica ao Senhor. damos glória. Aleluia, teu é o poder. Teu é o poder. Glórias, glórias, glórias seja dado ao teu nome, Pra Senhor. sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Glória a Deus, Deus seja louvado e exaltado. Vamos continuar com a nossa adoração agora em forma de oferta também. Peço que a igreja se curve e ore conosco. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, viemos te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, te louvando, te exaltando, Senhor, te ofertando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Peço que o Senhor venha colocando as mãos nessas ofertas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o seu destino, Senhor, seja para bom grado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja para a sua obra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa aqueles que estão ofertando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Abençoa, Senhor, aqueles que não têm condições de ofertar neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Venha colocando as Tuas mãos, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Venha fazendo a Sua obra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que tudo seja, Senhor, de coração, Senhor, para Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa esta oferta, abençoa este momento, Senhor. Glória seja dar o Teu nome, Senhor. Santo, santo és Tu, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Não só como chamar o Espírito Santo para vir sobre nós. Neste momento, vamos dizer Maranata ao Senhor. Vamos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando a Sua volta, aleluia. Santo é Teu nome, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Sabemos, Pai, que um dia o Senhor virá, Senhor. E eu não temo essa chegada, Senhor, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás,
aleluia. Glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Clame e glorifique neste momento. Vem, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Grupo Caróis agradece a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, amada igreja, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 14, versículos 22 em diante. Em nome do Senhor Jesus, a paz de Cristo a todos, né? A gente estamos aqui de uma forma, por um acaso, vamos dizer assim, né? Porque o pastor que estaria para trazer a mensagem hoje era o pastor Sérgio, né? E ele explicou que surgiu um imprevisto inadiável, e então, por essa razão, ele me fez o convite e disse: pastor, o senhor pode levar a palavra lá? Eu disse: irmãos, estamos disponíveis para a obra do Senhor, né? Aquilo que o Senhor propôs no nosso coração, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então, a gente veio, né, trazer a mensagem do Senhor, e que Deus possa nos usar, que Deus possa falar ao meu coração, ao coração dos meus irmãos aqui presentes. E eu fico feliz, né, de conhecer uma partícula do povo de Deus aqui na igreja, né, São Rafael, a igreja de São Rafael, né, e deixamos o convite aberto também quando vocês quiserem ir lá no Parque Boa Esperança, fiquem à vontade. Irmãos, o texto que a gente mencionou, a partir do 22, nos diz assim: imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Assim, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma.
e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando a força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que tu duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Senhor da glória, na tua presença nós nos encontramos nesse instante, Senhor, primeiramente pedindo perdão dos meus pecados, perdão das minhas faltas, Senhor, também, meu Deus, da tua igreja, e que agora, Senhor, o Senhor venha ao nosso encontro, Senhor, fala ao meu coração, ao coração dos meus irmãos aqui presentes, que a gente possa, Senhor, ser saciados espiritualmente nessa manhã pela tua palavra, Senhor. Ó Deus da glória, Deus soberano, Senhor, sabe, Senhor, das lutas, das lidas de cada um dos teus servos, Senhor. Para tanto, meu Deus, entra com a tua providência sobre as nossas vidas, com a sua mão de poder, opera em nossos lares, meu Deus, opera em nossas vidas, e que nesse momento, Senhor, também a tua palavra, ela venha de encontro com as nossas necessidades, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer passar para os nossos corações, meu Deus. Senhor, fala conosco no nome de Jesus Cristo, fala aos nossos corações, às nossas vidas. É assim que nós oramos, te agradecendo, porque temos certeza de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos, no nome de Jesus. Aleluias, glória seja dada a ti, Senhor. Amém. Os irmãos, pode ficar à vontade. Só me apresentando um pouquinho, né? A gente estava... antes de virmos para essa convenção, nós estávamos pastoreando 2 igrejas no Pernambuco, em Petrolina, no sertão de Pernambuco, né? E a gente foi convidado pelo pastor Adailson para estarmos vindo para esse desafio, pastorear a igreja aqui, né? Num contexto bem diferente, que lá é sertão e aqui já é metrópole, né? Mas o Senhor nos usa, né? Onde Ele nos mandar, a gente está disposto para fazer a obra do Senhor. Esse é um dos papéis, né? A minha esposa não pôde vir, que ela está fazendo um curso, mas trago também um abraço dela aqui aos irmãos. Ela se chama Shirley. Os meus filhos, um é Charles Scott e a outra Sophie Gabriele. Então lá em casa acho que eu sou o único que tem um nome mais normal. Os outros são todos um pouco esquisitos, um pouquinho diferente, né? Charles, a gente fez uma homenagem ao príncipe dos pregadores, né? Charles Spurgeon, e a gente colocou esse nome nele. Então, a gente está vivendo um momento muito bom, né? Graças a Deus, estamos nos adaptando. A gente chegou em maio, finalzinho de maio, a gente chegou na igreja do Boa. Então, a gente está se adaptando num contexto de pandemia, né? Um contexto difícil, mas louvado seja Deus, né? Então, aqui estamos, né? Para servir a obra do Senhor. Essa mensagem bíblica, irmãos, eu acredito que muitos irmãos já ouviram pregação sobre esse texto. Falar de adversidade num contexto pandêmico, né? Todos nós estamos inseridos nessas adversidades. Num mundo onde cada vez os problemas se tornam maiores e fica mais difícil da gente enxergar uma solução. E às vezes a gente até usa, né, pensando, meu Deus, como esperar em Deus diante dessas adversidades? Como esperar em Deus diante dessas dificuldades? Né? Talvez surja essas ideias. E diante disso a gente vê que no mundo religioso, no mundo evangélico do contexto, a gente vê que existem muitas teses defendendo bandeiras tipo, seus problemas acabaram. Venha para cá, pare de sofrer, né? E parece que essas pessoas, elas não leem as suas Bíblias. Quando elas começam a dizer que a vida do cristão é um mar de rosas e que o cristão não vai enfrentar adversidades, eles estão indo contra a palavra de Deus. Porque quando olhamos para a Bíblia, homens e mulheres temente a Deus passaram por grandes tribulações. E isso não foi nenhum demérito.
Pelo contrário, eles saíram vitoriosos diante das adversidades que eles enfrentaram, irmãos. Então, talvez alguém esteja vivendo um momento difícil. Não sei qual são a área que vocês estão vivendo, mas eu quero dizer, irmãos, que o nosso Deus, Ele está acima das adversidades. Quando a gente olha para essa teologia de hoje, existe uma teologia no mundo chamada teologia do coach, que nada mais é do que a teologia da prosperidade, invertida, não para o lado financeiro, mas para o lado de que você tem que estar bem-estar, você tem que estar com a sua mente super saudável. Então a gente vê várias pessoas aí que massageiam o coração do cristão, né? E coloca o cristão no centro e tira Deus da frente. Então essas teologias, elas dizem, você não pode sofrer, você não pode passar por adversidade. Mas o que dizer do nosso próprio mestre, que ele morreu a morte mais terrível da sua época? Ele enfrentou a maior adversidade, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, mas não largou a sua missão de nos salvar, de salvar a humanidade. Ele é o nosso maior exemplo. Se o nosso maior exemplo passou por aflições, quem somos nós para dizer, não posso passar por nenhuma aflição, não posso passar por nenhuma privação, não posso enfrentar nenhuma adversidade, não quero viver, essa pandemia, não quero viver esse problema? Talvez alguém pense nesse contexto. Nessa pequena reflexão, irmãos, nós vamos aprender que cristãos passam sim por dificuldades, mas Deus está acima de todas elas. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Deus está acima de todas as adversidades que nos afligem, que aflige a minha vida e a tua vida. Então nós veremos algumas atitudes de como nos comportar diante de alguma adversidade. Talvez você já passou por alguma. Talvez você está passando agora por uma adversidade. E talvez você irá enfrentar no futuro alguma adversidade. É por isso que esse assunto é pertinente para os nossos dias. É pertinente para as nossas vidas. Então a primeira atitude é que a gente precisa entender que Deus, Ele nos permite passar por adversidades. Que é isso? Como assim? Olha o que o texto diz, o versículo 22. Jesus insistiu com os seus discípulos para entrarem no barco e fosse adiante dele. Lá em Marcos capítulo 6, 45, o texto nos diz, e logo Jesus obrigou os seus discípulos a subir no barco e passar adiante para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Veja quantas versões bíblicas traz a ideia de que quem está dando a ordem é Jesus. Irmãos, que coisa gloriosa. O Senhor Jesus, ele tinha se retirado para descansar. Ali foi um dia cansativo, exaustivo. Então vamos parar para pensar um pouco. Eu costumo defender a tese bíblica que nos diz que existe pelo menos 3 origens das lutas, das adversidades que o ser humano possa enfrentar. A primeira origem, a gente pode dizer que ela vem da parte de Deus. E quando essa adversidade ela vem da parte de Deus, não é para que eu e você sejamos reprovados, não é para que eu e você caiamos, pereçamos, não. É para que a gente seja fortalecido, para que a gente erga-se em nome de Jesus, para que a gente fique de pé e fortalecido diante da luta, depois da luta. Outra origem, ela vem do maligno. Esta sim, o maligno quer fazer com que eu e você tire o foco de Jesus, que a gente tire o nosso olhar do Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então algumas lutas, ela vem do adversário com a finalidade de nos distanciarmos de Deus. Outra origem, ela vem de nós mesmos. Nós somos os causadores. Como assim? Por exemplo, endividamento. Eu posso usar essa simples ilusão que traz, essa simples ilustração. Por exemplo, alguém tem um cartão de crédito, tem um salário de 1.000, tem um cartão de crédito de 2.000, ela passa os 2.000. E aí ela diz, o diabo entrou na minha vida financeira, o diabo fez isso, fez aquilo. Só que quem passou e quem colocou a senha lá na maquininha foi nós. Então, irmãos, juntamente com essa, existem algumas lutas que nós agariamos, que nós que vamos atrás. As coisas estão tudo bem, a gente está fazendo as coisas certas e depois a gente corre atrás de alguma coisa que foge da vontade de Deus. E a partir disso a luta ela nos afeta. Então,
Concordam comigo, irmãos? Que de fato, às vezes a gente busca algumas lutas, né? Às vezes a gente busca alguns problemas por não obedecermos à palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente passa por essas circunstâncias. Então ela vem de 3 origens. Então não fique preocupado. Como assim Deus mandar lutas, né? Como assim Deus mandar provações? Deus, ele faz isso, irmãos. Ele tem os seus propósitos, não é por um acaso. Só porque é um Deus mau, quer fazer o seu servo sofrer. Não. Deus, ele tem os seus propósitos, irmãos. Deus, ele tem um propósito dele em cada situação na minha vida e na sua vida. E principalmente é para que nós venhamos crescer. Então esse texto, irmãos, ele acontece, essa mensagem bíblica, ela acontece para que a gente faça algumas reflexões sobre as adversidades que enfrentamos, sobre as lutas que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Depois de Jesus ter feito o milagre da multiplicação dos pães, os discípulos agora estavam completamente cansados, e Jesus obriga eles a entrar no barco e ir para o outro lado. Vamos pensar aqui vamos entender aqui, Jesus é o Senhor. Jesus é Deus, e Ele sendo Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele tem todo o saber, agora, amanhã, eternamente, o Senhor tem todo o saber, e Ele sabia que os discípulos iriam passar por uma tempestade, mas mesmo assim, é Jesus quem obriga eles a ir para essa luta. Veja que a origem, ela está em Deus, a origem, ela vem do Senhor. Então, Jesus encaminha os seus discípulos para passarem por uma provação, e parece-me que eles ainda não tinham entendido que eles estavam diante do Filho de Deus. Parece que eles ainda não tinham entendido que eles estavam diante do próprio, o Cristo, o Messias, o prometido das Escrituras. Então Jesus, ele por isso que ele está mandando essa provação, para que eles enxerguem o Senhor da vida. Algumas provações, ela vem nas nossas vidas, irmãos, para que a gente abra os olhos e enxergue o nosso Deus. Às vezes, irmãos, algumas situações, algumas coisas boas que estão acontecendo na nossa volta, pode nos ofuscar a nossa visão do nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus. Então, essa provação, Jesus queria provar para eles que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele está acima das adversidades. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. O texto de Salmo 139, verso 4, diz: não havendo ainda palavra alguma, eis que o Senhor tudo conhece. Só Deus sabe isso, irmãos. Só Deus sabe todas as coisas. Então Ele é o Senhor que conhece todas as coisas. Ele manda seus discípulos para essa tempestade. Como assim? Como isso é possível? Isso é possível porque o Senhor estava com um propósito. Embora que a gente olhe, quando olhamos para a história da fé, nós sempre vemos homens e mulheres de Deus passando por momentos difíceis. E ali naqueles momentos difíceis, Deus se encontra com eles. Talvez você esteja precisando passar por uma provação para que você se aproxime mais de Deus. Talvez a gente precise de algum deserto nas nossas vidas para que a gente enxergue o Senhor, para que a gente tenha mais intimidade com o Senhor, para que a gente se aproxime mais desse Deus glorioso, aleluias. Talvez Deus, Ele permita algumas situações nas nossas vidas para que eu e você nos aproximemos dEle e enxerguemos que Ele é o Redentor das nossas vidas. Ele é o Senhor sobre todas e qualquer circunstâncias. Então, era essa situação. Os discípulos estavam no meio do mar. A história diz que o vento estava vindo contrário àquele barco. Jesus estava lá na praia. E ao anoitecer, Jesus ele vai ao encontro dos seus discípulos. Os discípulos tinham seguido a orientação do seu mestre. Eles estavam no centro da obediência. E mesmo assim veio a luta. Como assim não? Eu estou obedecendo os mandamentos, eu estou obedecendo a palavra, eu estou obedecendo a vontade de Deus. Eu não posso passar por adversidade alguma. Não, os discípulos eles estavam obedecendo o mandamento de Jesus. Vão para o outro lado, né? Vai para Betsaida, para o outro lado, já que eu encontro vocês. Irmãos, olha que interessante. Eles estavam obedecendo a voz do Senhor e mesmo assim veio provação. Às vezes nós também, irmãos, estamos nesse mesmo contexto. Nós estamos 100% com o Senhor, acertando o alvo, não desviando o foco do Senhor, mas mesmo assim enfrentamos adversidade. Mesmo assim passamos por provações. Sabemos que Deus não faz nada sem propósito. Deus permitiu que os seus discípulos passassem por essas adversidades. E Ele permite que eu e você hoje venhamos também passar por alguma adversidade para que a gente enxergue o Senhor, para que a gente abra os olhos
e veja Deus. E tenhamos confiança nesse Deus que está no controle de tudo. Irmãos, algumas pessoas ficaram colocando em xeque o controle de Deus, principalmente quando iniciou essa pandemia e cada vez que se asseverava os níveis ali, as pessoas ficavam especulando. Mas eu quero dizer, irmãos, Deus não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de tudo que está acontecendo no globo terrestre. Ele é o nosso Senhor, Ele é Deus. Aleluias, louvado seja o seu santo nome. A gente, como vimos na primeira lição, né, que tratou da pandemia, Deus tem cuidado, Deus está amando todas as situações que estão acontecendo, amando assim as pessoas que estão enlutadas, Deus está amando as pessoas, a vontade de Deus é que isso não tivesse acontecido, mas infelizmente, irmãos, a natureza, nós estamos inseridos nesse contexto, e diante disso, uma coisa é verdade, Deus nunca nos abandona, Ele está conosco, Ele está ao nosso lado, o Senhor, Ele nunca vai nos provar acima dos limites das nossas forças, Ele sempre vai nos provar dentro desse limite. Então, pode entender isso. Se a luta está aí, você diz, essa luta está pesada demais, eu não estou conseguindo. Você pode confiar no Senhor. Você pode confiar que em meio à tempestade, o Senhor está passando por cima das tempestades que estão te afligindo. A nossa fé e a nossa confiança, ela cresce diante das adversidades. Ela cresce diante dos problemas. Ela cresce diante dessas situações. Então, olha isso, irmãos. Diante das adversidades, Deus nos vê no momento da adversidade. Deus encaminha algumas adversidades, Ele não abandona a gente lá, passando aquela provação sozinhos. Ele nos vê. Marcos capítulo 6, verso 48, nos diz assim: e vendo que se fatigava a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar e queria passar adiante. Revista Fiel. Na NVI, ele viu os seus discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava a ponto de passar por ele. Olha que coisa, irmãos. Deus estava lá na praia, Jesus estava lá na praia, mas estava vendo os seus discípulos passar por aquela adversidade. Deus nos vê no meio da provação. Não pense que você está só. Às vezes as pessoas, a provação está tão grande, está tão ali pesada sobre os ombros, e a pessoa pensa até que Deus não está olhando para ela. Mas onde está Deus? Por que Deus me deixou passar por isso, irmão? Eu quero dizer para você uma certeza da palavra do Senhor, é que Deus nos vê no momento de provação, Deus nos vê no momento de adversidade. Ele nos vê. O texto nos diz que Jesus, ele vê os seus discípulos, o mestre estava longe, mas ele vê os seus discípulos passando pela provação. Hoje, Jesus, ele nos olha, irmãos, diante das nossas lutas, diante das nossas provações, diante das nossas adversidades. O Senhor Jesus, ele está contemplando todas essas situações. O Senhor Jesus está conosco. Que tempestades temos enfrentado? Talvez seja problema financeiro, problemas emocionais, físicos, familiar, doenças. Tantos problemas que a gente pode estar enfrentando. E talvez você tenha perdido essa esperança. Deus está te vendo, Deus está nos vendo, Deus está vendo aquele nosso familiar que está lá cometido com alguma enfermidade terrível. A noite pode ter se prolongado, mas a alegria virá pela manhã. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A alegria virá. Vai chegar um amanhecer na minha vida e na tua vida, meu irmão e minha irmã. Vai chegar o sol da justiça, vai raiar sobre as nossas vidas. O sol da justiça vai raiar sobre as nossas noites turbulentas. E o dia vai amanhecer. Aleluias, irmãos. Não abandone a confiança no Senhor. Não deixe a desconfiança invadir o teu ser. Confia no Senhor. Confia. Tantas perguntas que nos rodeiam durante a adversidade. Palavras, né, que às vezes a gente pergunta por quê, né? Às vezes a gente precisa fazer a pergunta, para quê, Senhor? Quando eu olho para alguns textos na palavra do Senhor, olha o que diz Jeremias 29:11, porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Lá em Jó, capítulo 19, 25, mesmo no meio da luta, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Aleluias, irmãos. Mesmo em meio à luta, o Senhor sabe o tempo de cessar a adversidade na minha vida e na tua vida. O Senhor sabe o tempo. E temos sempre a certeza de que Deus nos está vendo no meio da dor e do sofrimento. Às vezes, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, dobra os nossos joelhos e fala com Deus, você não está vendo com os olhos carnais, mas a presença de Jesus é real. Os braços ternos do nosso mestre, nos abraçando ali, nos vê no meio da dor, Ele está conosco no meio do sofrimento. Os braços de amor dele nos acolhendo ali, irmãos. Isso é glorioso quando você ora no meio de uma luta, no meio de uma provação, e você sente a presença gloriosa do Senhor. Aleluias! Como é maravilhoso, irmão, essa sensação de você ver que não está sozinho, que tem um Deus olhando a luta e a provação que você tem enfrentado, irmãos. Eu preciso dizer, irmãos, que verdade, a gente enfrenta tantas provações nas nossas vidas. A gente enfrenta tantas situações, irmãos. Às vezes a gente vê que as torrentes estão batendo muito forte e as estruturas estão se abalando. Não perca a sua confiança no Senhor, irmãos. A luta pode ser grande, a luta pode vir, irmãos, mas a gente vai ficar de pé, porque confiamos num Deus que está acima das adversidades. Aleluias. E na hora certa, Ele virá para nos socorrer. Na hora certa, Ele virá ao nosso encontro, irmãos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ainda parafraseando esse contexto que nós estamos vivendo, irmãos. Eu estou vendo as notícias melhorando cada dia, né? Cada dia tem diminuído o número de mortos, irmãos. Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente tem visto que o Senhor está interferindo, o Senhor está agindo. A gente precisa entender que se nós que somos pecadores, imperfeitos, capazes de ver o próximo na dor e ter compaixão deles, irmãos, da mesma forma, Deus nos age da mesma forma para conosco. Quando Ele nos vê no meio da provação, irmãos, como a gente tem visto muitas pessoas chorando, muitas pessoas enlutadas por conta da pandemia, mas mesmo nós pecadores, nos compadecemos com eles, quanto mais o nosso Deus eterno se compadece de nós em meio às nossas lutas e às nossas adversidades. Quanto mais Ele. Então pode ter essa certeza, Ele nos vê, Ele te vê, irmãos, e na hora certa Ele virá ao teu encontro. Na hora certa Ele virá sobre a minha vida e sobre a sua vida. O sofrimento, em alguns aspectos, ele é pedagógico. É para nos ensinar, é para nos instruir, é para nos trazer um caráter, forjar o nosso caráter. Irmãos, uma pedra preciosa, você vê como ela é linda, mas não pense que ela vem assim. Quando as pessoas tiram lá nas minas, e quando ela vai para a mão do lapidário, e ele vai batendo com as ferramentas ideais, o martelo, todas as ferramentas para esculpir aquela joia e ela ficar perfeita. Ela enfrenta provas ali, provações, né? Então, para que a gente se torne um servo de Deus perfeito, um servo de Deus aprovado pelo Senhor, alguns sofrimentos sobrevirão sobre a nossa carreira, sobre a nossa jornada cristã. Quando a gente fala do ouro também em si, ele é provado no fogo, para tirar tudo aquilo que não é ouro, né? Tudo aquilo que é descartável, aquilo que é jogado fora, e depois você vê ali o ouro brilhando. Coisa linda, irmãos, coisa gloriosa. A luta na nossa vida, ela é nesse sentido, para nos tornar cristãos fortes, cristãos valorosos no Senhor, alcançando a estatura de varão perfeito no Senhor Jesus. Então, cada luta, cada provação, a gente sai melhor dela. A gente sai louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Irmãos, por último, Deus se aproxima na hora da adversidade. Olha o que diz o texto, Marcos capítulo 6, versículo 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Os discípulos estavam aflitos, angustiados, amedrontados. Os problemas dos discípulos naquele momento era a tempestade. Era a luta que estava afligindo eles. Olha que interessante, irmãos. Ali eram homens
hábeis, né? Que sabiam lidar com tempestades, que sabiam lidar com situações no mar, porque alguns ali eram pescadores de muito tempo. Então, imagine eles vivendo essa situação difícil. A noite deles, eles não conseguiam enxergar as coisas direito, eles estavam vivendo essa provação, eles estavam vivendo essa luta, que vai além das forças físicas, né? Os discípulos já estavam exauridos, eles já estavam cansados. Quanto mais eles remavam, irmãos, mais o vento batia contrário contra eles. Sabe, irmãos, aquelas lutas que a gente enfrenta, que a gente faz de tudo, que a gente se esforça, que a gente corre atrás, que a gente vai para lá, vai para um lado, vai para o outro, e a gente não consegue desvencilhar dessas lutas. Às vezes a gente está ali passando por algumas situações, em algumas lutas a gente quer resolver com a nossa força, com as nossas condições, com o nosso braço forte, a gente quer resolver do nosso jeito. Deus, Ele está querendo dizer, olha, irmãos, tem algumas provações que é eu quem vou dar um fim nelas. Tem algumas lutas que sou eu que vai vir ao seu encontro, aleluias, para entregar a vitória nas tuas mãos. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, pense nessa proposta, irmãos. Se você já foi para um lado, já foi para o outro, e não consegue solução no problema que você está enfrentando, olhe para cima, levante os seus olhos para cima dos montes, de onde virá o teu socorro, aleluias. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem dele, aleluias. O nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem da parte de Deus. É dele, somente dele. É do Senhor que vem a resposta para as nossas vidas, irmãos. Então clame a Ele, busque ao Senhor. Não importa o tamanho da luta, não importa a área que você esteja enfrentando, simplesmente busque no Senhor o teu refúgio. Busque no Senhor a resposta, irmãos. Eu creio, irmãos, que a nossa confiança ela vai cada dia ser acrescida quando a gente clamar ao Senhor. Então, eles no meio daquela tempestade, no meio daquelas lutas, Jesus não se atrasa. Irmão, Jesus não se atrasa, é na hora certa que Ele vai vir ao meu e ao seu encontro, aleluias. É na hora certa, é no tempo ideal. Quando tratamos de tempo, irmãos, nós vivemos num contexto em que somos imediatistas, me incluo no meio, nós somos imediatistas, queremos as coisas para ontem. Mas o tempo de Deus é o melhor, irmãos. O tempo de Deus é na hora certa. A gente, às vezes, imita uma criança, quer que as coisas sejam resolvidas num estalar de dedos. Devemos esperar o tempo de Deus, porque quando a bênção do Senhor vem, ela não acrescenta dores, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha que interessante. Ali eles lutando, eles escutam uma voz doce e suave. Eles escutam, os corações deles começam a se acalmar. Quando eles primeiro veem em Jesus, eles pensam que é um fantasma, gritam com medo, é um fantasma, e gritam com medo, aterrorizados. Mas de repente, ele ouve aquela voz, não temas. Ei, irmãos, ei, irmã, ei, meu querido, Deus está dizendo para nós, não temas, sou eu, aleluias. Não temas, eu sou o Senhor, aleluias. Quando eles entenderam isso, seus corações foram imediatamente apaziguados pela voz do Senhor. Que coisa gloriosa, irmãos. Quando o demônio quer vir contra a nossa vida, quando as lutas querem tirar o nosso chão, você pode confiar no Senhor. E você pode ouvir a voz do Senhor dizendo, não temas, filho, eu estou contigo. Isso é uma promessa do Senhor. Ele diz aqui no finalzinho de Mateus, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deus não nos abandona, Ele está sempre ao nosso lado. E é na hora certa, irmãos. Sabe aquele momento que você não tem mais forças? Sabe aquele momento que você não tem mais como soluções alguma para a luta? É nesta hora que Jesus vem. E Ele vem acima dessas adversidades, para mostrar que Ele é maior do que as lutas, que Ele é maior do que os problemas, que Ele tem poder nas suas mãos. Aleluia, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Quando eles encontram o Senhor andando sobre as águas de uma maneira sublime, acima das leis da gravidade, acima de todas as leis do universo, Deus vem ali caminhando sobre as águas.
se eles não tinham entendido no milagre da multiplicação dos pães, se eles não tinham entendido que Jesus é Deus, agora era uma prova real, cabal, de que eles estavam diante do Deus encarnado, o Senhor Jesus, o Cristo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, aleluias, louvado seja o seu santo nome. Eles entenderam, irmãos, eles declararam, eis que realmente é Deus. É assim, irmãos, o Deus que nós servimos, Ele age dessa forma, Ele não age dentro de um script humano, Ele não age dentro de um script da nossa vontade, Ele age no centro da sua vontade, porque senão Ele não seria Deus. Ele é Deus, Ele age na hora certa. Ele vem ao nosso encontro por cima das nossas adversidades. Ele se mostra maior do que qualquer luta, de qualquer dor que eu e você estejamos enfrentando, de qualquer situação difícil. E em algum momento Ele ainda faz a gente caminhar por cima dessas adversidades. Irmãos, como é maravilhoso a nossa confiança não ser abalada, porque às vezes a gente está enfrentando um problema tão difícil, mas não deixamos que esse problema afete a nossa fé. Nós continuamos buscando ao Senhor, nós continuamos adorando ao Senhor, nós continuamos indo ao encontro de Deus, aleluias. Isso, irmãos, é porque nós temos uma certeza: Deus é maior do que toda a adversidade que um ser humano possa enfrentar, porque Ele é Deus. De uma maneira poética, Davi diz lá no seu salmo que o universo não pode contê-lo. A terra é apenas os cabelos dos seus pés. Só para a gente ter uma noção da grandeza do Deus que adoramos, do Deus que servimos, aleluias. Como Ele é imenso, irmãos, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então você pode confiar, Deus virá na hora certa. Então naquela hora que você não tem mais forças, naquela hora que os recursos humanos já acabaram, naquela hora que foram todas as forças, Deus levanta o seu braço forte. Deus, Ele vem e nos levanta, irmãos, da adversidade. Ele vem por cima dessa adversidade e diz: ei, eu cuido de ti, eu estou cuidando da tua vida, aleluias. Apenas aprenda a confiar em mim, a depender de mim. E essas tempestades nunca abalarão os seus pés, nunca abalarão a sua fé, porque o Senhor do universo, Ele não apenas acalmou aquela tempestade naquele dia com os discípulos, mas durante a vida dos servos de Deus que olham para Jesus com fé, todas essas adversidades, Jesus, Ele acalma. Ele tem dado um fim. Aleluia, irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Então, essas tempestades foi apenas uma forma de Jesus ensinar para os seus discípulos a aprenderem a confiar no Senhor. Irmãos, nós estamos vendo um movimento, muitas pessoas aumentando a sua fé em Jesus diante dessa pandemia. Algumas pessoas que não eram crentes, não confiavam no Senhor, abrindo a boca para dizer que precisa de Deus. Então, a gente está aprendendo mesmo com as adversidades, mesmo com as coisas difíceis, irmãos. Deus, Ele tem nos ensinado. A gente não pode sair desse contexto sem ter aprendido lições importantíssimas para as nossas vidas. Abra os seus olhos, irmãos, e confia totalmente no Senhor. O versículo 29 de Mateus, capítulo 14. Então Jesus lhe respondeu: vem, Pedro. Quando Pedro pede para ir ao encontro de Jesus, vem andando sobre as águas. E Pedro deixou o barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoravam-no, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluias, irmãos. Só um adentro aqui. Olha que coisa interessante. O próprio Pedro andou por aquilo que era o seu problema antes, acima das suas adversidades. Jesus, enquanto nós estamos olhando para Jesus, nós conseguimos ultrapassar qualquer que seja a luta, qualquer que seja a adversidade nas nossas vidas. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós tiramos o foco do Senhor da nossa vida, nós começamos a afundar, a naufragar nas nossas adversidades. Então, não importa qual seja a situação, olhe fitamente para o Senhor. Olhe para o Senhor, como diz lá em Hebreus, deixando todos os embaraços da nossa vida, do nosso dia a dia.
olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós vamos chegar no destino final. O destino final das nossas vidas é a glorificação, é a eternidade com o nosso Mestre Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de fazer só uma breve oração, aplicando essa mensagem bíblica. Vamos nos colocar de pé, em nome do Senhor. Vamos fazer essa oração, aplicando essa mensagem do Senhor aos nossos corações. Meu Pai, nós oramos a Ti nesse instante, Senhor. Deus, o Senhor é quem conhece cada contexto aqui dos Teus servos, Senhor. Cada lar, cada situação que os Teus servos têm vivido, meu Pai. O Senhor tem visto as lutas, Senhor, de perto que os Teus servos têm enfrentado. O Senhor não tem abandonado. É uma verdade de que o Senhor está conosco. É uma verdade que mesmo em meio à provação, o Senhor está conosco. Por isso, Senhor Jesus, nós nos colocamos na dispensação do Senhor. Deus, aumenta a nossa fé, que nós venhamos olhar para Ti com confiança, Senhor, mesmo diante das provações, mesmo diante das lutas que estamos passando, que vamos enfrentar lá na frente, no futuro. Deus, nos ajuda a sempre lembrar dessa reflexão bíblica, Senhor, de que o Senhor está acima das adversidades, acima dos problemas. Senhor, e o que é mais maravilhoso é saber de que o Senhor vem ao nosso encontro na hora certa, no momento em que a luta se torna mais ferrenha, assim como o Senhor foi lá em Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, quando a luta se tornou terrível. Deus se fez presente. Quando Daniel ali na cova dos leões, a luta piorou, Deus se fez presente. Não sei qual é a luta que os meus irmãos estão enfrentando, mas uma coisa é verdade: na hora certa a intervenção do Senhor será real nas nossas vidas, e nós vamos testemunhar das benesses do Senhor, das bênçãos recebidas do nosso Mestre, no nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por falar ao meu coração. Eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É maravilhoso e falou essa manhã grandemente conosco. Cada um tem aqui a sua diversidade, a sua dificuldade, mas Deus, Ele deu uma resposta através do pastor aqui, dizendo que Ele cuida de todas. Ele tem solução para a sua. A sua parece difícil, a do outro também parece difícil, que é ele que está vivendo. E Deus entra nesse contexto, em todas as situações, e mostra a sua soberania, que Ele é Deus maravilhoso. É por isso que nós estaremos orando agora, orando por todos esses pedidos. Temos um monte de pedidos de oração aqui. Pedidos de oração por cura, da irmã Célia, a irmã Raquel, a irmã Simone. A Simone melhorou bastante, viu? Glória a Deus. A Simone é minha esposa. Estava ruim com virose, mas ela está bem, graças a Deus. Vamos orar aqui pela tia Marilza, o irmão Aparecido que ainda se encontra na UTI. Falei com a Tatiana, as filhas me passaram, e elas realmente estão esperando boas notícias. Eu gostei do que elas falaram. Boas notícias, esperamos boas notícias. O Senhor pode dar. Ele sabe de tudo. Somente Ele sabe de tudo. Vamos orar aqui pela Alvina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero orar por libertação aqui da Kathleen, do Jonatas, do Vitor, da Lanes, do Sidney, do Samuel, do Vinícius, do Elias, do Webster, do Marcelo, do Radamés, do Edivaldo, da Ana Carolina,
Quando nós estamos aqui orando por libertação, aqui nós temos vício de droga, aqui nós temos bebida, aqui nós temos alguns meninos aqui que se encontram na bandidagem mesmo. E quando a gente ora, Deus ele pode fazer do jeito que Ele quer. Tem 2 meninos aqui que a gente está orando. E a mãe firme ali na Assembleia de Deus, e a gente está orando, é uma amiga da Simone. E Deus às vezes Ele dá um basta sobre essa situação. Então os 2 meninos aqui, eles estão presos. Deus prendeu. Porque você está orando. Deus ele tem que entrar com uma situação. E Ele vai entrar, porque nós estamos orando. Queremos que a pessoa seja liberta que nem um passe de mágica. Mas às vezes Deus não faz assim. Deus prende, Deus coloca no cárcere, Deus aperta. Porque um deles é até batizado, firme na igreja. Mas resolveu voltar para a vida de antes. Então, meu irmão, quando a gente ora, a gente está totalmente entregue sobre a vontade de Deus. Totalmente entregue sobre a vontade de Deus. E Ele faz da maneira que Ele quer. Então não se surpreenda. Não se surpreenda. Nós vamos orar aqui por depressão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar aqui pela Daiane, pela Paula, pela Júlia, a filha do Félix, pelo Abraão, irmão do Isaac, pelo Kaique, pela Monique. Nós vamos estar aqui. Aqui eu coloco a Valéria, aqui eu coloco outras pessoas que têm passando tanta dificuldade. E convido você, a escola bíblica do próximo sábado, nós vamos falar sobre doenças emocionais. Não falte. Tem muitas pessoas passando por isso. Eu quero trazer algumas estatísticas aqui de como os jovens aumentaram o suicídio. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós vamos orar. Vamos orar pela família da Flávia, da Conceição. E ela coloca seu filho Pedro, o Lucas, bota o seu neto Pietro. Vamos orar pela família da Delma, da Sandra Alfaro, o Eduardo Rodrigues, o Marcos e Daiane, o irmão Roberto, o Isaac e família, a irmã Natália, o Celso e a Márcia, a família da Lígia, a família da Jéssica, a família da Valéria, a família da Vitória, em nome do Senhor Jesus, a família do Luiz e a Rose. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar aqui por porta de emprego. Temos aqui a irmã Vânia, a irmã Cláudia, a Bianca, filha da irmã Neidinha. Coloco aqui o meu filho João Pedro. Nesta oração estava o Eduardo, que está empregado, em nome de Jesus Cristo. Deus é bom. Deus é bom. No meio em toda essa dificuldade que nós vemos do sistema financeiro, Deus ainda entra com a sua fidelidade, que Ele é maravilhoso. Vamos orar aqui pelos jovens da nossa igreja, Douglas e Larissa, João Pedro, Larissa e Bela, o Caio, meu filho que está aqui hoje, o Caio e Gustavo, a Maiara e o Anderson, a Priscila, a Giovana, vamos continuar orando, ô Senhor, a Tayla, o Gabriel e a Ana Paula, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor alcance os nossos jovens, jovens que estão fracos, afastados, magoados. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. A diaconisa Eliane pede oração por libertação pelo vício de bebida de seus irmãos Mauro e Edson e seu cunhado Dário. Vamos orar. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, convida aqui o Walter. Enquanto a gente estiver fazendo uma oração, nós vamos orar por você. Amém? Vem cá, Walter. Vamos orar por essa irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem cá, Mara, traz ela. Diaconisa Mara te acompanha.
E vamos orar toda a igreja de joelho em nome de Jesus Cristo. Pode fazer a oração, Walter.
Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Que você receba a bênção da parte de Deus que hoje falou com você em sua adversidade. Deus sabe daquilo que você necessita. E Ele é misericordioso. E tenho certeza que Ele tem olhado para isso. Que você tenha uma boa tarde em nome de Jesus Cristo. Um bom almoço, que o Senhor te leve, te guarde de todo mal, do acidente. E que a graça de Deus esteja sobre cada um. Em nome de Jesus Cristo. A você que está presente, a você que nos assiste, que Deus seja sempre engrandecido. Aleluia. Porque Ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Encurva a tua cabeça. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, e seja sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e cumprimente o seu irmão, em nome de Jesus.